Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques do Superior Tribunal de Justiça. Nesta edição você vai ver restabelecida a condenação de dentista acusado de violar sexualmente de pacientes no Rio Grande do Sul. Renúncia à herança também abarca bens descobertos posteriormente. E mais, no aniversário de 75 anos da TV brasileira, você vai conhecer o trabalho da equipe de comunicação do STJ para levar conhecimento jurídico à sociedade por meio de reportagens e outros conteúdos audiovisuais. O STJ Notícias está no ar. E a gente abre esta edição com o caso de um dentista suspeito de violar sexualmente de pacientes no Rio Grande do Sul. O profissional teve a condenação restabelecida no Superior Tribunal de Justiça. Mais detalhes com o repórter Jafer Araújo. A decisão monocrática foi do ministro Sebastião Reis Júnior. Ele reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que havia desclassificado o crime cometido por um dentista de violação sexual mediante fraude para importunação sexual, com pena menor. O profissional é acusado de praticar atos libidinosos durante o atendimento a pacientes, valendo-se de seu conhecimento profissional. O Tribunal Estadual concluiu que as atitudes do dentista se enquadravam à descrição do crime de importunação sexual, pois se deram sem o prévio consentimento das pacientes. Desta forma, o TJ do Rio Grande do Sul afastou o crime de violação sexual mediante fraude. O Ministério Público, então, recorreu ao STJ, alegando que esse crime, mais grave, não exige que a vítima busque o agressor com intenção sexual, mas sim que seja enganada quanto à natureza dos atos libidinosos, acreditando que os procedimentos eram legítimos diante da confiança transmitida pelo profissional. O ministro Sebastião Reis Júnior deu provimento ao recurso e explicou que a fraude consiste na estratégia que leva a vítima a consentir com o ato libidinoso, acreditando se tratar de algo diverso. Segundo o ministro, a partir dos relatos apresentados no processo, foi possível concluir que as vítimas chegaram a concordar com os toques do réu por acreditarem serem necessários para o procedimento, em razão da confiança depositada no dentista. Sebastião Reis Júnior ainda acrescentou que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que um ato libidinoso praticado de maneira dissimulada, sob o pretexto de um procedimento médico, enquadra-se perfeitamente na descrição do crime de violação sexual mediante fraude. E agora vamos falar do julgamento de um crime que marcou o noticiário nacional nos anos 90. Após reconhecer a ocorrência de provas ilícitas, a sexta turma confirmou a absolvição dos réus do caso Evandro, que envolveu a morte de uma criança supostamente vítima de rituais satânicos no Paraná. Na decisão unânime, a sexta turma confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que absolveu 4 pessoas acusadas pelo crime conhecido como caso Evandro. Os ministros reconheceram que as condenações em primeira instância foram baseadas em provas ilícitas, obtidas mediante tortura. O caso é sobre a morte do menino Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, que aconteceu em 1992, na cidade de Guaratuba, no Paraná. O corpo da criança foi encontrado em um matagal com sinais de violência e mutilações. A investigação apontou para um grupo de pessoas supostamente envolvidas em rituais satânicos, com base em confissões extrajudiciais obtidas mediante tortura e registradas em áudio e vídeo por policiais. Essas confissões foram usadas para a pronúncia e condenação no tribunal do júri, mas em 2018, os áudios vieram a público e provocaram o ajuizamento de uma revisão criminal que reverteu o caso. Mas em recurso ao STJ, o Ministério Público do Paraná alegou que não seria possível rescindir uma condenação do júri popular
por reexame do conjunto probatório. Durante a análise, o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que a pronúncia e a condenação decorreram essencialmente de confissão extrajudicial ilícita e obtida mediante tortura, o que permite a revisão. A exclusão das confissões ilícitas acarretou a absoluta ausência de provas para condenação, tornando viável o acolhimento do pleno revisional. A sexta turma ainda determinou o encaminhamento de cópia do acórdão ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça para que seja avaliada a adoção de providências, além de prevenir futuros abusos em investigações criminais. Você confere agora mais um destaque aqui do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, concedeu liminar para flexibilizar 2 medidas cautelares impostas ao prefeito Marcelo Lima de São Bernardo do Campo, cidade localizada na região metropolitana de São Paulo. Denunciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, ele não está mais obrigado ao recolhimento domiciliar noturno e vai poder circular livremente nos limites do estado de São Paulo. Mas o ministro manteve o afastamento do prefeito do cargo e determinou ao Tribunal Estadual que reavalie a necessidade da medida. Marcelo de Lima Fernandes foi alvo de medidas cautelares diversas da prisão no contexto da denominada Operação Estafeta, deflagrada no último dia 13 de agosto. Na ocasião, as medidas impostas consistiram em afastamento da função pública, proibição de manter contato com os demais investigados, de se ausentar da comarca de São Bernardo do Campo, recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico. Após o oferecimento da denúncia, a defesa conseguiu a revogação apenas do monitoramento eletrônico. O caso, então, veio parar no STJ. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ao analisar o pedido de habeas corpus, considerou excessivas as restrições de recolhimento domiciliar e proibição de sair da comarca. Isso porque o risco de fuga é apenas presumido. Ele também ponderou que a proibição de contato com outros investigados já é suficiente, não necessitando assim da de recolhimento domiciliar. Sobre o afastamento do cargo, o ministro avaliou que a medida, com prazo de 1 ano, é incomum e desproporcional e deve ser revista pela Justiça Paulista, visto que a jurisprudência do STJ permite afastamentos de 60 a 90 dias para prefeitos. Renúncia à herança inclui bens descobertos posteriormente. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado definiu que herdeiro que renunciou à herança não pode reclamar direitos na sobrepartilha de bens do falecido que sejam descobertos no futuro. A advogada Carla Kobayashi, especialista em direito de família, explica que quando falamos em herança, não é possível tratar de bens individuais e esclarece as implicações a quem renuncia. Quando você recebe a sua herança, ela é um monte completo. Você não fala de um bem ou outro bem, você fala de um montante. Então, quando você renuncia àquele montante. Então, independente da quantidade de bens que há ali, você deve aceitar ou renunciar em relação a todos eles. No caso julgado, uma mulher herdeira da credora original de uma empresa em processo de falência pediu a habilitação do crédito após ter renunciado à parte dela na herança. O juízo de primeira instância admitiu a habilitação do crédito na falência, mas houve recurso e o caso foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O TJDFT manteve a decisão porque entendeu que não seria razoável estender os efeitos da renúncia a bens ou direitos até então desconhecidos, como no caso o crédito da autora da herança. No recurso ao Superior Tribunal de Justiça, a massa falida sustentou que a renúncia à herança alcançaria todos os direitos hereditários e não seria possível modificá-las mesmo diante do surgimento posterior de bens que eram desconhecidos. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que a renúncia à herança é indivisível e irrevogável, acabando por inteiro com o direito hereditário do renunciante. O ministro explicou que, tanto para a doutrina como para a jurisprudência, a descoberta de novos bens após o inventário dá margem à sobrepartilha, mas não rescinde ou anula a partilha já realizada, nem os atos praticados. A terceira turma seguiu o entendimento do relator e decidiu que a habilitação de crédito deve ser extinta sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa da herdeira renunciante, de acordo com o Código de Processo Civil.
Agora eu vou trazer uma novidade para você conferir no canal do STJ no YouTube. Está no ar a mais nova edição do programa STJ Entrevista, em que a jornalista Samantha Peçanha recebeu o secretário-geral da Interpol, Valdeci Urquiza. Entre os assuntos, o primeiro brasileiro a comandar a maior instituição policial do mundo falou do crescimento da criminalidade transnacional. Vem conferir comigo um spoiler dessa conversa? Que nós estamos hoje em todo o mundo diante de um momento muito preocupante. Um momento de expansão das atividades das organizações criminosas. Você pode consultar hoje as comunidades, as sociedades de qualquer parte do globo. A maior preocupação hoje é com o impacto do crime em suas vidas. Então, o impacto que essas organizações têm causado nas sociedades, avançando não somente nas pessoas, mas nas instituições, nos negócios estabelecidos. Isso tem um impacto direto no desenvolvimento social. Então, é o momento de unirmos forças com todos os setores, com os diversos setores da sociedade, com os diversos países e trabalharmos de forma coordenada. Muito bacana essa entrevista. Vale a pena assistir. Em iniciativa inédita, o Superior Tribunal de Justiça recebeu 25 defensores públicos gerais para discutir ações de cooperação institucional. Representantes do Superior Tribunal de Justiça e das defensorias públicas de diversos estados se reuniram para discutir ações que surgiram do Acordo de Cooperação Técnica STJ-19, assinado em agosto de 2022. O ministro do STJ, Sérgio Coquina, integrante da Comissão Gestora de Precedentes do Tribunal, abriu a reunião, enaltecendo o papel essencial da Defensoria Pública em favor dos grupos mais vulneráveis. Tivesse eu me formando hoje, exatamente hoje, possivelmente eu preferisse fazer o concurso para a defensoria. E, portanto, dizer da importância vital desse diálogo aqui que estão permitindo, possamos ter com a classe dos defensores. O secretário judicial da presidência do STJ, juiz Fernando Gajardoni, ressaltou que a parceria é para ajudar o STJ e as próprias defensorias públicas a alcançarem o maior índice de sucesso no tribunal. Além do fornecimento dos próprios dados através de painéis BIs, a ideia é, junto com a Defensoria Pública, traçar cursos preparatórios para os defensores públicos, questão de conscientização da importância da política de precedentes e tudo mais que for necessário, como eu disse no começo, para poder melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e alcançar o nosso objetivo, que é melhor atender o jurisdicionado. A defensora pública geral de Mato Grosso, Maria Luziane Ribeiro de Castro, representando a classe, pontuou que encontros como esse são essenciais para uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva. Quem ganha é a população. Quem ganha, especialmente falando de defensoria, é aquele cidadão que está ali esquecido, invisibilizado, e é quem a gente representa. O assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Marcelo Marchiori, Erickson Brenner, da Assessoria de Gestão Estratégica do Tribunal, o secretário judiciário da Corte, Augusto Gentil, e a coordenadora de estudos jurisprudenciais do STJ, Érica Militão, mostraram aos presentes como as defensorias podem colaborar de forma efetiva com o Superior Tribunal de Justiça. Aumentar o nível de conformidade com os entendimentos do STJ, aproveitando que é pacífico e indicar matérias que ainda sejam uma divergência, para assim poder ampliar as afetações ou súmulas. Esse é o objetivo principal do acordo. Para isso, foram apresentadas ferramentas utilizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, como o painel de dados inteligentes, que mostra quais recursos chegam ao STJ, em quais deles as defensorias têm ou não êxito e os assuntos que estão mais em consonância ou não com o entendimento do tribunal. Esse diálogo visa exatamente estabelecermos uma parceria que possibilite a que a Defensoria Pública, as defensorias do Brasil inteiro, tirem o melhor proveito do modelo hoje existente, o modelo de precedentes obrigatórios, identificar onde é que estão os gargalos nesse número excessivo de habeas corpus que são impetrados em nossa corte. Ainda no campo da cooperação jurídica, eu tenho um recado importante para você.
Marque na sua agenda, dia 6 de outubro, das 8 da manhã às 18 horas, será realizado o 2º curso nacional sobre os enunciados de equidade racial. Ministros, desembargadores e juízes vão debater temas como políticas judiciárias antirracistas e cultura negra. O encontro vai homenagear o juiz Edinaldo César Santos Júnior, que faleceu no último dia 1º de junho, aos 49 anos. O magistrado exercia a função de juiz auxiliar no CNJ. Durante a carreira, atuou em projetos nas áreas da infância, juventude e direitos humanos. O evento vai ser na sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e também será transmitido pelo canal do STJ no YouTube. Se inscreva agora mesmo e participe desse importante debate. Em setembro, a TV brasileira celebrou 75 anos de existência e há 23 anos faz parte dessa história a TV Justiça, que conta com a importante participação da Coordenadoria de TV e Rádio do STJ. Você vai conhecer agora o trabalho da nossa equipe para levar conhecimento jurídico à sociedade por meio de reportagens e outros conteúdos audiovisuais. Da capital federal para todos os cantos do país. Em salas de aula, estúdios de TVs e rádios comunitárias ou nas plataformas de streaming, as informações se multiplicam. São pessoas que precisam ser alcançadas, decisões que devem ser compreendidas. À frente dessa jornada de alcance nacional está o Superior Tribunal de Justiça. Se você acha que o STJ só se comunica em linguagem jurídica, talvez ainda não conheça a diversidade de conteúdos que produzimos aqui. Temas complexos ganham clareza por meio de entrevistas com especialistas, seja na TV ou nas redes sociais. Prefere somente ouvir? Estamos também na frequência da Rádio Justiça, com análises e atualizações das decisões dos colegiados da Corte. É informação confiável, acessível, no seu ritmo e do seu jeito. Conteúdos que informam, aproximam e ajudam o cidadão a entender melhor o papel da justiça. Na casa do seu Eloy Barbosa, em Taguatinga Norte, região administrativa do Distrito Federal, assistir aos conteúdos do STJ já faz parte da rotina. Aposentado de 79 anos, ele não tem processo, não trabalha no meio jurídico, mas faz questão de estar por dentro dos principais julgamentos e decisões do país. Eu arrumo muito argumento para mim conversar. E às vezes eu assisto o programa 2, 3 vezes. Apesar do programa ser assim, coloquial, eles falam palavras que a gente está acostumado a falar. Seu Eloy, muito obrigado pela audiência, viu? Continue assistindo a gente. A programação do STJ nasce aqui, no coração do país, mas vai muito além. Sai do DF, atravessa fronteiras, cruza estradas, sotaques e antenas. Chega longe, exatamente onde a informação precisa estar. Moro no sertão, né? Então, quando a gente ouve a palavra sertão, pensa que é um local onde a informação não chega, ou então onde a gente não tem conhecimento do que vem se passando em todo o Brasil. Pelo contrário. Aqui em Teresina, Piauí, não é diferente. Sou Lucas, sou jovem advogado e formei recentemente em Direito. E uma boa parte do meu conhecimento, eu assisti a programação do STJ, inclusive o STJ Notícias. Aqui em Timbó, Maranhão, tem pessoas que gostam de música, de esporte e novela. Eu particularmente gosto de conteúdo jurídico. E no STJ é um conteúdo prático, de bom entendimento. Sou Karen Ayashi, estudante de Direito. Eu moro em Rio Branco, no Acre, e acompanho daqui os conteúdos produzidos pela TV do STJ, que são conteúdos fáceis, didáticos, que me auxiliam muito na vida acadêmica. E tem TVs e rádios parceiras que reproduzem o material que a gente faz aqui no STJ.
Aqui na TV Assembleia do Piauí nós entendemos que o conteúdo não pode ser só do Legislativo. Nós temos uma grade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com muito espaço para falar de cidadania, de educação, de esporte, de cultura e, por que não, também no judiciário. Acho que o conteúdo do STJ está somando muito agora, chegando agora no mês de setembro aqui na TV Assembleia do Piauí e vai enriquecer ainda mais a nossa programação. Agora nós vamos ouvir aí a notícia, né, com os nossos repórteres lá do STJ que tem enviado para nós aqui. São 11 horas e 20 minutos e para você, ouvinte da 87,9, que acompanha a Rádio Alternativa em Querência, Mato Grosso, vamos agora ouvir as notícias direto de Brasília, com o repórter Tiago Comide, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. No caso analisado, a vítima, uma viúva 12 anos mais velha do que o réu. Entre um processo e outro, o advogado Davi Aguiar, do Pará, parou para assistir ao programa Entender Direito. O veredito foi rápido, elogiou, comentou e compartilhou. Opinião espontânea e vinda de quem vive o direito todos os dias. Parte da nossa população, ela é composta por uma grande parcela de pessoas que têm dificuldade. Nós estamos falando de ribeirinhos, de pescadores, de lavradores. Sem o esforço da linguagem simples, essas pessoas não teriam condições de entender de que forma se aplica a justiça no Brasil. Nada disso seria possível sem o esforço de quem trabalha para deixar a justiça mais próxima de você. Por trás das câmeras, nas redações, nas ilhas de edição, tem uma equipe comprometida com a clareza e a qualidade da informação. E esse trabalho tem nome no pódio. Os programas do STJ vêm sendo reconhecidos com premiações que valorizam quem faz comunicação pública com qualidade e compromisso. E só nos primeiros 6 meses deste ano, o STJ já teve muito o que contar e contou. Foram mais de 300 reportagens na TV Justiça e no YouTube. Os conteúdos também chegaram às rádios. Foram aproximadamente 280 reportagens transmitidas na Rádio Justiça e nas principais plataformas de áudio. Trabalho intenso de comunicação que não para de crescer. Olha só. Na comunidade do Superior Tribunal de Justiça no YouTube, já somos 200 mil inscritos. Em 15 anos, foram cerca de 12 mil conteúdos publicados, 2 milhões de horas de programação, 16 milhões de visualizações. Os números do portal também impressionam. De janeiro a junho deste ano, foram 541 matérias publicadas. Conteúdos que alcançaram 7,5 milhões de visualizações. E nas redes sociais, não é diferente. Só no Instagram, são mais de 900 mil seguidores que acompanham diariamente tudo que produzimos por aqui. Nesse primeiro semestre, foram 140 posts, 500 stories e 13 milhões de visualizações. O conteúdo do STJ também chega às universidades como material de apoio e de ampliação dos debates em sala de aula sobre os mais variados temas referentes à justiça brasileira. A procuradora e professora universitária Raquel Carvalho, por exemplo, participou de um dos nossos programas e replicou o material como oportunidades de ensino. O STJ demonstra um compromisso não só com a uniformização de entendimentos sobre legislação federal, mas sobre a possibilidade de absorção do seu conteúdo. É o Tribunal da Cidadania, com informação que aproxima, respeita e que todo mundo entende. Porque justiça também se faz com diálogo, com confiança e, claro, com você. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o canal do STJ no YouTube. Temos também as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.